Hoje a gente vai falar de um assunto que para mim, é de grande importância, que chama posse responsável. Quando a gente pretende e adota mais de um, especialmente os cães, a gente tem que saber que a gente é responsável pela comida, pela bebida, pela vacina, pela castração, por todos os cuidados, para deixar sua casa protegida, para que eles não fujam. Nos casos dos gatos, realmente a gente cuidar de qualquer, botar tela nas janelas, aquela coisa toda que a gente já falou, e é sempre importante falar. Porque assim, acho que existem algumas coisas que são grandes pesadelos para a gente, que a gente pode evitar. Uma delas é perder, sabe? Ele fugir e a gente não encontrar, demorar a encontrar ou às vezes nunca encontrar. Que, graças a Deus, hoje existe tantas maneiras. Existe chip, existe aquelas plaquinhas que você põe na coleira com o telefone, com o nome dele, porque especialmente os cães e os gatos que estão com a gente desde muito cedo, eles não têm noção, eles não sabem onde eles estão. Eles saem com a gente no carro, saem de coleira e eles não sabem. Então, seria muito bom que eles saíssem, dessem uma volta e voltassem. Mas eles vão andando, eles vão indo para frente, eles vão tentando encontrar e não encontram. E cada vez mais eles vão mais longe. Então, quando tem uma plaquinha com o telefone, a pessoa que encontrar vai ligar e vai te avisar que ele está lá. Ou se ele tem um chip, se ele for muito longe e a pessoa levar num qualquer veterinário, eles têm como identificar o seu telefone, o seu nome, tudo. E, sabe, tentar ao máximo não deixar ele fugir, mas se isso acontecer, que ele tenha essas coisas que são, sabe, eu tive um cachorro que eu adotei uma vez e que ele tinha uma mania, que eu já não sei se ele já tinha essa mania antes onde ele morava, eu adotei ele já tinha uns 6 anos, ele gostava de dar uma volta, só que ele voltava. Ele dava uma volta no quarteirão e voltava. Quando eu via, ele estava na porta de casa. Mas quando eu morava num condomínio, quando alguém via ele sozinho, a pessoa pegava, ele era um amor, a pessoa pegava, olhava o telefone e ligava para mim. Ele está aqui na minha casa. E eu ia lá buscar, às vezes eu dizia, pode deixar que ele volta e tal. Mas nem sempre, na rua é mais difícil, porque ele pode ser atropelado. E ele vai andando, ele vai indo. Daí, quando ele provavelmente tá com fome ou tá com saudade e ele quer voltar para casa, mas ele não sabe. Então, a gente tem que fazer a nossa parte e jamais deixar um cachorro sem identificação, um gato sem identificação, porque na hora que você tem o seu telefone e o seu nome ali, o nome dele, não precisa ter o nome dele com o telefone, é possível, sabe? É normal as pessoas mais generosas que telefonem para você, ó, seu cachorro está aqui, seu gato está aqui. E isso, na hora que você começa a ficar desesperada, já alguém te liga e pronto. Outro assunto que faz parte da posse responsável é você jamais sair com o seu cão na rua sem coleira. Eu vejo, às vezes, que as pessoas têm orgulho de dizer que ele sabe se comportar, que ele sabe andar, que ele é fiel. Eu não sei o que as pessoas querem dizer com isso, mas é uma das coisas mais cruéis que a gente pode fazer, porque ele vai sem coleira, ele é obediente, ele é bom, ele anda direitinho, só que a gente não sabe o que vem na rua. Se de repente vem um outro cão sem coleira também, ou que já mora na rua, ou porque está... E pode acontecer um grande problema ali, ou então daqui a pouco passa uma fêmea no cio caminhando e ele corre atrás. E ele pode ser atropelado e ele pode se meter numa briga que você com certeza evitaria se ele tivesse na coleira. Coleira foi feito para isso. Especialmente, é uma coisa que a gente tem que fazer logo quando chega também, que é andar numa coleira com muito, sabe, com uma coleira curta, bem do lado do seu braço, com ele, até que ele aprenda.
Isso a gente vai fazendo lá no começo da nossa parceria, né? Quando a gente adota, quando a gente... E a gente vai andando com ele muito curtinho, com o braço esticado, com a coleira curta, ele andando aqui do seu lado. E aí, depois de um tempo, quando ele estiver bom, já estiver super acostumado, daí você pode ter aquelas coleiras compridas, aquelas que vão longe. Mas no começo é importante que ele tenha estas, porque ele fica seguro do seu lado. Para ele é importante. Não é uma coisa que a gente queira que ele faça, não. Para ele é importante sentir a sua perna ali do lado, sentir a sua mão firme na coleira, para ele saber que ele está seguro no seu lado. E aí você vai andando com ele ali, ele anda direitinho no seu lado, bem, e não faz aquela linha de que ele te leva para passear. Não, você já pega desde logo que você começou, adotou, já faz essa coisa, coleira curta, o seu braço ali comandando a situação e ele vai caminhando. Daí quando ele estiver super craque na história, você, daí se você quiser ter aquelas coleiras que ele vai andando longe, tudo bem, que daí é sua escolha, especialmente se ele é muito pequenininho. Se ele é muito grande, não é aconselhável aquela coleira que ele vai longe. Mas aí você já pode também deixar mais solto, mas no começo é muito importante esse caminhar do lado. E isso, esta segurança que você dá a ele, estando seguro, com o seu braço aqui bem do lado da perna, e quando você sai com ele sem coleira, se ele teve esse ensinamento, ele provavelmente vai andar do seu lado muito comportado. E isso seria maravilhoso se você morasse sozinho no mundo. Agora, o que pode acontecer? Sabe, de repente um outro cão grande solto no meio do nada, ou uma fêmea no cio que aparece na coisa, e aí ele sai correndo e você não tem o que fazer. Porque a gente nunca conta com isso, a gente conta com o que a gente ensinou. Eu ensinei ele a andar direitinho na coleira, sem coleira. Agora, você não conta com o inesperado, com aquele cachorro que saiu do portão da casa do outro, ou então um cão que mora na rua e que encontra com ele, e daqui a pouco acontece uma coisa que você poderia ter evitado. Esse tipo de coisas, quer dizer, a nossa maneira de... O mundo hoje critica esses cães, os pitbulls, Doberman, mas isso é nossa responsabilidade. Essa que eu chamo sempre, desde o tempo, há 30 anos, quando eu tive uma revista que chamava Posse Responsável. Você é responsável por aquilo que você tem em casa. Se você tem um cão de porte grande, que um cão forte, você tem que ter todos os cuidados, ter bons, um portão forte, você tem que ter uma coisa que ele não fique olhando para a rua. Se você quer que ele fique guardando a casa, precisa ter um treinamento profissional mesmo. É importante porque, às vezes, o que você ouve por aí, quanta gente já viu acidentes horríveis, porque uma criança pulou um muro para pegar uma bola e ele estava solto no quintal. Isso é uma coisa imponderável, você não tem como lidar com isso. Mas, se você puder e adestrar ele para que na hora que você chamar e falar pare, ele para, isso é uma coisa que faz parte de você saber que você tem um cão forte. Ele não é perigoso, ele não é péssimo, ele não é nada do que dizem por aí. Ele é forte, ele é muito forte. E aí ele realmente pode fazer um grande estrago numa pessoa, num alguém que é o carteiro, é o entregador de alguma coisa. Então, a sua responsabilidade é o divisor dessa história, de ter um cão grande e forte e ser uma delícia, ou de ter um problema que vai ser um trauma para todo mundo e especialmente para quem foi machucado. E isso é nossa responsabilidade, não é dele. Não é dele, não é culpa dele, nunca, nunca. Ele, com certeza, tem um temperamento maravilhoso. Agora, ou se ele já demonstra desde o princípio que ele tem um temperamento difícil, aí você põe numa escola, daí você faz... A sua responsabilidade é que não pode sair da pauta, quer dizer, a responsabilidade é minha. Se eu vejo desde pequenininho que ele tem um gênio difícil, põe numa escola. Ou então, se ele é muito doce, mas de vez em quando,
dá para controlar, dá para você deixar ele fora da vista de todo mundo, dá para você fazer as coisas quando chegar gente na sua casa, se você achar que ele lida bem com as coisas, lida, se não, é a sua responsabilidade com as pessoas. É você tem que saber o que é que você tem em casa. Se você tem uma doce criatura e ele só é grandão, ele só é forte, você sabe, você tem que saber. Mas assim, com muita certeza que nada vai acontecer. Agora, se você tem dúvidas, se você já viu que ele às vezes se aborrece com alguma coisa, melhor não deixar acontecer. E essa coisa de sair sem coleira é um perigo, especialmente para ele, porque quando a gente tem um cão que fica muito próximo, muito dentro de casa, ele é muito inocente. E aí aparece um outro cão no meio da rua que você não. Você vai fazer o quê? O que você faz? Tenta apartar, ou sai correndo, grita, ele pode, sabe? Então, quanto a gente puder evitar, então essa coisa de identificar ele para que ele se perder, ele possa ser encontrado rapidamente, a gente nunca sair sem coleira, a gente cuidar se ele é irritado, se ele é estressado, a gente, sabe, cuidar sempre. Tudo que a gente puder, a nossa responsabilidade é a principal coisa. Quando você tem um cão, especialmente um cão forte, um cão com temperamento, às vezes mesmo pequeno com temperamento, é a nossa responsabilidade. Por isso eu sempre falo, posse responsável. É importante que você saiba que ele é um ser vivo, ele não é um boneco. Você diz, não, eu sei que ele sabe andar direitinho, eu sei que ele não morde ninguém, eu sei. Isso é, sabe, é um pouco de exagero que a gente faz às vezes. A gente tem que saber que muita coisa pode acontecer e ele vai ser ou ele vai ser atacado, ou se ele atacar, ele vai ser o vilão da história, como tem acontecido de monte por aí, o que poderia ter sido evitado desde o começo. Conto com vocês.